Bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. E hoje eu quero dizer para você que você tem muitos motivos para se alegrar. Hoje você tem muitos motivos para se alegrar. Que o teu coração possa estar disponível e aberto para que você não se perca nas coisas do lado de fora. Eu quero dizer que o Senhor, Ele te permitiu, e eu quero te acordar, te despertar para isso, sabe? O Senhor permitiu que você acordasse hoje. Sabia? Que o Senhor permitiu que você acordasse e tivesse aqui hoje. Que o teu coração possa estar cheio de alegria pelo simples fato de que você tem a chance de viver algo novo hoje. Que você tenha a chance de se sentir olhada por Deus. Ana Silvia, que alegria você aqui. Carla, sejam muito, muito bem-vindas. Que você hoje possa ter o teu coração não repetindo as coisas, mas que você possa ter o teu coração, de fato, alinhado com aquilo que o Senhor quer te mostrar. E a primeira coisa que você precisa saber é que por mais que você possa estar cansado, por mais que você tenha dificuldades, por mais que você tenha tantos afazeres, o Senhor te escolheu para estar aqui, na presença dEle. O Rei dos Reis, Ele quer te abraçar. O Rei dos Reis quer falar, eu tô com você. O Rei dos Reis, Ele quer andar junto com você. O Rei dos Reis, aquele que fez o sol hoje, aquele que sonhou com você. O Rei dos Reis. Que você se sinta extremamente especial. Exatamente porque o Pai tá aqui nessa manhã. Lu, que alegria você aqui. Então, que o teu coração possa se abrir logo de manhã e falar bom dia, Senhor. Obrigada por esse pão quentinho. Obrigada porque o Senhor tem trazido coisas maravilhosas e que eu nem tantas vezes não percebo. Que eu tantas vezes não percebo. Sabe, outro dia eu ouvi uma reflexão que eu quero trazer para você hoje, para que você comece abrindo os teus olhos. Imagina que você tem 80 anos. Imagina que você tem 80 anos e de repente foi te concedido a oportunidade de voltar para o seu corpo de 40, né? E aí, né? Você volta e você acorda. E a hora que você acorda, você vai pro banheiro e olha no espelho e você não tem tantas rugas. E aí, então, você vai pra cozinha e olha pro teu marido e ele é viril. E aí você fala, uau, meu marido é um gato. E aí você toma o café olhando pra ele, paquerando ele. Depois as crianças acordam, começa aquela barulheira na sala, aquela barulheira toda. E você fica encantado com aquelas mãozinhas, com aquelas vozinhas, com a casa cheia. E aí então você vai pegar o carro para levar os teus filhos na escola e tá aquela confusão, né? Você percebe que seu corpo tem força e aquela confusão atrás de lancheiro, disso e daquilo, mas você nem liga, porque uau, que incrível esse lugar tão cheio de vida, tão cheio de amor. E aí então, a hora que você deixa os seus filhos na escola, você liga pro teu pai, pra tua mãe. E eles estão vivos. Porque você tinha 80, lembra? Eles não estavam mais vivos. E agora você liga aos 40, aos 30, eles estão vivos.
E aí você quer só poder conversar um pouco mais, você não quer desligar o telefone. Você ouve aquela voz do outro lado, você não quer desligar o telefone. E aí você fala que você ama, que você ama, que você ama. E tantas coisas que você deixou de falar tantas vezes. E aí chega a noite e os filhos enrolam para dormir e pedem mais uma história, mas você nem tá com pressa. Nem tá com pressa porque você não quer que esse dia acabe. E essa reflexão nos faz pensar que muitas vezes a gente não percebe o quanto vale o dia de hoje. A gente tá tão preocupado com tudo que tem para fazer, a gente tá tão preocupado com todas as nossas demandas, que a gente não percebe a potência do dia de hoje. Sabe, desde que eu escutei essa história, hoje eu não tenho meu pai para ligar. E essa semana, especificamente, eu queria tanto ligar para ele. Mas eu tenho ligado para minha mãe intencionalmente. E tenho falado as coisas que no dia a dia a gente deixa de falar. Sabe, ontem a minha filha estava deitada do meu lado e ela começou a falar, que nem uma tagarela. E aí eu não queria mais, assim, ficar preocupada em fazê-la dormir. Eu fiquei ali pensando, Senhor, como eu preciso aproveitar esse momento. Eu segurei na mãozinha dela e só fiquei admirando o jeitinho dela. Sabe? Eu tenho abraçado meu marido com mais alegria. Eu tenho agradecido que eu posso pular e correr, que eu tenho força nas minhas pernas. Eu não quero ficar tão ocupada com as coisas do dia a dia que eu não perceba que o dia de hoje se chama presente. Presente. Eu queria te lembrar que o dia de hoje se chama presente, porque o meu Deus e o teu Deus tem te dado oportunidades incríveis só para hoje. Só para hoje. Uma mãe que perde um filho, eu imagino se ela soubesse que ela poderia voltar 2 dias antes quando ela tem um filho. Quanto não ia ser diferente a ligação no telefone para esse filho. Sabe? Eu queria muito encorajar o teu coração a você não passar esse dia como um dia qualquer. Eu queria muito te encorajar a você, de fato, se importar com aquilo que importa. Tem uma frase que é a frase que eu coloquei na minha vida desde que minha filha nasceu. Deixe o mais importante como mais importante. Porque não vai dar para fazer tudo. Há escolhas. Responsabilidade traz escolhas. Maturidade traz escolhas. A abundância e a riqueza traz escolhas. Então, você precisa deixar o mais importante como o mais importante. E eu não sei se na sua lista do mais importante também é ter um tempo com o Senhor. Ter um tempo com o Senhor. Porque você fala e o teu Deus escuta, e a palavra diz que tudo aquilo que você pedir no nome de Jesus, Ele concede. Entende o poder que Deus compartilha com você. Ele te dá o cartão, Ele te dá o cheque, a assinatura está no nome dEle. A assinatura está no nome dEle. E você tem o teu coração rendido para o Senhor. Eu não sei quão cansada você chegou aqui. Eu não sei quanto você tem lutado e talvez hoje é um dia difícil para você, mas eu quero dizer que o Senhor anda ao nosso lado. E hoje Ele vem te dizer, por mais que pareça difícil, as circunstâncias do lado de fora, é um presente. Você não está sozinho, eu estou te forjando.
Por mais que você tenha passado e você esteja aí ocupada das coisas, que você não perca o dia de hoje. O Senhor preparou para você. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Eu quero começar com uma canção que ela toma muito o meu coração. É uma canção que eu escolhi para tocar no planner deste ano, porque ela fala sobre você estar posicionado, e hoje nós vamos falar sobre estarmos posicionadas por nossas famílias. Essa é a última live do mês de agosto, então nós vamos falar sobre você estar posicionado pela tua família, mas antes eu queria muito que você tivesse a certeza de que você não está sozinha. O próprio Deus está posicionado por você, com você. Essa é uma canção que eu queria que você prestasse muita atenção na letra. Ela fala sobre alguém que está muito cansado no meio da batalha e está pensando em desistir. Mas de repente, quando ele está lá nos últimos suspiros, um homem chega do lado dele. Chega do lado dele para falar com ele, para cuidar dele. E eu quero dizer que hoje um homem chega na tua casa. Um homem chega ali do lado do teu carro. Um homem vem falar com você especificamente de que ele não desiste de você. Bem-vindo, Espírito Santo. Encha-nos, Espírito Santo. Foi em questão de segundos, eu fui atingida em sequência, eu caí no chão. Talvez você tenha sido atingido De com cara palavras, logo percebi que o meu coração com situações. entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar, que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Eu preciso que você escute essa canção hoje. Eu preciso que você entenda sobre isso, porque hoje nós vamos falar de como você pode estar posicionada para que a sua casa seja um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Mas para que você possa estar posicionado para gerar essa casa, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Para que você possa edificar essa casa, você precisa muitas vezes compreender. E a gente precisa dar um passo atrás, porque como eu tenho visto mulheres machucadas, mulheres cansadas. Essa canção, ela fala sobre você estar cansado e tentar levantar, mas sem forças cair no chão de novo. Quantas vezes você tenta fazer diferente, a hora que você vê, você cai de novo.
Quantas vezes você tá ali naquela vivência dentro do teu coração, que você sabe que você precisa fazer, mas de repente o teu marido vem e fala aquela palavra e você desanima de novo. Acontece aquela situação e você desanima de novo. Quantas vezes a gente entra no nosso coração, nesse lugar? E aí, então, no meio da batalha, um homem chega e deita do meu lado. E aí, a hora que ele vai olhar pra você, ele vê que você tá tão machucada. Tá tão machucada, talvez, de tantas coisas que você viveu na tua família de origem. Tem coisas que você queria fazer diferente na tua casa, mas você vê que é tão difícil. Tem tantas coisas que são machucados, talvez, de uma vida, de palavras que já foram ditas. Tem um filme que ele fala que o pior silêncio é o silêncio cheio de todas as palavras que já foram faladas. E aí você percebe que você tá abatido, com fome, com medo. Eu tô nesse lugar, talvez, ali, cheio dessas vivências. E aí, sabe qual é a primeira posição de Deus nessa hora? Eu quero te lembrar que a primeira posição de Deus, quando Ele te vê assim, é cuidar de você. Se tem uma palavra que eu sou apaixonada, é aquela de Elias. Porque Elias era um grande profeta. Elias fez fogo descer do céu. Elias anunciou tanto o Cristo. Elias foi tão grandemente usado, tanto que quando Jesus ele tá aqui na terra, alguns falam, será que é Elias? Porque olha o poder. Elias foi um grande homem de Deus. Mas Elias também teve momento de ficar abatido. Elias também, quando pede, né? Quando é pedido o pescoço dele, quando Jezabel fala sobre mandar matar Elias, imagina o homem que fez fogo descer do céu, agora foge. Talvez você já foi uma mulher que já se posicionou para tantas coisas, mas sabe aquele momento onde você quer fugir de tudo? Elias queria fugir de tudo e Elias, ele fala, Deus, eu nem queria ser profeta, eu nem pedi para estar aqui. Sabe quando você fala, eu não pedi para estar aqui, eu nem queria isso. E Elias, sabe quando você dorme chorando? Elias dormiu chorando, porque ele estava triste, mas ele estava cansado. Sabe quando você dorme cansado de tanto chorar? Elias dorme de tanto chorar cansado. E sabe o que o Senhor faz com ele naquele dia? Ele não chega assim falando, que horror, Elias, logo você. Não. O Senhor vai lá para cozinhar para Elias. Faz um pão, dá comida para Elias. Depois fala, dorme mais um pouquinho. Dorme mais um pouquinho. Quantos de nós precisamos desse cuidado? De alguém que está falando, viu? Tá tudo bem. Você só tá cansado. Ninguém vai morrer e ninguém vai desistir. Ninguém vai morrer e ninguém vai desistir. Porque no meio das nossas batalhas a gente entra nós somos tão intensas que nós entramos naquela batalha de cabeça e nós achamos que tudo o que tá acontecendo é o tudo da nossa vida. Você acha que vai acabar ali. Você entra e aí parece que tudo fica muito grande, mas aí Deus vem e fala, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. Esse não é o fim, não. Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. Mas eu vou cuidar de você. A primeira coisa que Deus faz é cuidar de você. Mas o cuidado de Deus tem propósito. Quer falar, viu, Elias? Isso é só um pit stop, esse não é o seu lugar. Você não é um homem criado para ficar parado. Este é só um pit stop. Depois Elias anda 40 dias e 40 noites para fazer o que ele precisa fazer. Eu quero dizer para você que você, hoje,
Deus está trazendo você para pertinho do coração dele para falar: eu vou cuidar de você. Você está cansada. Eu vou cuidar de você. Você tem sentido. Você tem sentido que tantas vezes pensado em desistir, mas este não é o teu lugar. Isso é só um jeito de você falar que você está precisando de colo. E eu vim aqui para te dar esse colo. Que você possa sentir o colo de Deus nessa manhã, voltando a sua energia. Você que está tão cansada. Um colo de Deus que restitui você, as suas forças, a sua esperança. Um colo de Deus que primeiro fala: eu entendi que é difícil. Mas presta atenção. Que Deus é um Deus amoroso, mas não é um Deus que vai ficar te deixando fazer de vítima, não. Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. Isso aqui não é o final da história. Eu tô entrando na guerra só pra te lembrar que eu não desisto de você, meu filho. Eu vim aqui só pra te lembrar. Se apoie em meus ombros. Nós vamos lutar. Não para. Nós vamos lutar. Não para. Deus entrou no ringue. O Pai entrou no ringue. E talvez você possa falar: Fernanda, mas eu não tô em nenhuma luta, não. Tô em nenhuma luta. Então você tá no lugar errado. Né? Então você tá no lugar errado. Porque você precisa compreender que você está na luta, pelo menos, para que o reino de Deus seja estabelecido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então, para que o reino de Deus seja estabelecido, há luta. Há competição de territórios. O que você pode é não estar nessa fatigada, porque você já está posicionada, lutando com ele. Ele já tem vencido, junto com você, as guerras. Então, que o teu coração, nessa manhã, possa dizer: Senhor, eu quero ser cuidada pelo Senhor. Muitas vezes nós mulheres, a maior parte daqui não tem só mulher, né? Mas a maior parte aqui das mulheres, nós temos uma sensação de que nós sempre fazemos mais do que os outros. Quantas de nós queremos e sentimos que fazemos mais do que qualquer um dentro da nossa casa? Mas entenda, o Senhor, Ele quer que você se abra para que Ele também cuide de você. Porque a gente vai desaprendendo a ser cuidada. Vocês estão escrevendo aí: quero descansar no Senhor. O tema do spa que Deus me deu neste ano é: quando a fé é descanso. Quando a fé é descanso. Hoje não é uma live para falar sobre o tema do spa, que a gente vai lançar na semana que vem. Mas a gente precisa entender que para todas as batalhas que a gente vai fazer, se você não está em batalha, você está sendo preparado para ela. E o próprio Deus vem para cuidar de você. O próprio Deus vem para cuidar de você. A nossa família, ela existe. A doutora Ilma, ela tem um livro que eu gosto muito, que ela diz: Família, refúgio ou campo de batalha. Muitas vezes nós temos sido atingidos no lugar da nossa família, porque a família, ela tem algo bem importante, que é gerar a sua identidade. É dentro da casa que é gerado a sua identidade. O teu nome, a forma como você é chamado, acontece dentro da sua casa. Os seus pais escolhem o teu nome. E junto com o teu nome, uma série de significados. A forma como você é esperado, a forma como você é preparado. E quanto mais ferida é essa casa, essa família, mais nós repetimos feridas. Repetimos padrões.
Eu sou psicóloga. Nenhuma ferida vem de lugar nenhum. E as principais feridas de identidade vêm da base. Então, se não há uma família edificada, e porque hoje tanto a guerra é para destruir famílias, é para que as famílias não, para que qualquer coisa simples acabe com as famílias, porque porque essa batalha tanto para as famílias? Imagina que eu quero destruir um concorrente, tá bom? Imagina que eu quero destruir um concorrente. Ao invés de eu ter que arrancar, ele tem uma plantação. Ao invés de eu ter que arrancar planta por planta, e se eu tirar a estufa e deixar o sol queimar? Não é muito mais fácil? E se eu tirar a proteção? E deixar aquilo pronto? Eu não preciso ter o trabalho de atingir 1 a 1. A família ela foi feita para que nesse lugar a gente pudesse aprender a ser a imagem e semelhança de Cristo, para que a gente pudesse desenvolver a nossa identidade. O teu cérebro hoje, você só pensa, você só fala porque um outro cérebro humano te ensinou a fazer isso. Todas as suas potências foram regadas ali, mas as suas feridas, as maiores também. Por isso hoje tem pessoas que estão com tanto medo de estabelecer uma família, porque talvez não tiveram um mínimo de padrão do como eu posso viver isso de uma forma boa. Então, quantas feridas nós temos hoje na nossa identidade por causa da fala de um pai? Quantas feridas de identidade por falta de um olhar de um pai? Talvez você não tinha um lugar do refúgio e ali era um grande campo de batalha. Não era o lugar onde você descansava, era o lugar onde você precisava sobreviver. Não era o lugar onde eu posso sentir que eu tenho um lugar independente de quem eu sou, mas é ali que eu estou sendo sempre afrontado. E não é por falta de amor. Mas é por falta da gente colocar as coisas certas no lugar certo. A ordem dos fatores altera o produto. Se nós queremos que a nossa casa seja um lugar de refúgio e não um campo de batalha, se nossa casa nós queremos que seja o lugar onde os nossos filhos possam crescer e desenvolver nada menos do que tudo que eles nasceram para ser, a nossa casa tem que ser um pedacinho lá do céu. Quando a gente quer viver isso, um pedacinho lá do céu, nós precisamos atrair o céu sobre a terra. Essa é a grande diferença. Porque a ordem dos fatores altera o produto. Quando nós formamos uma família, porque nós estamos pensando só em nós mesmos. E agora eu quero te perguntar, real, que você responda com toda a realidade do seu coração. Quando você se casou, foi para criar e completar o plano de Deus, de verdade? Esse era o seu foco? Ou o teu foco era ser amada? Ou o teu foco era viver o que você achava que era certo? O teu foco podia ser até criar uma família, mas era aquilo que você pensava em ser família. E não completar o plano do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, não os seus. Ele fala os planos de Deus. Então, uma forma de você não viver tantas frustrações é você se alinhando ao plano de Deus. Seja inteligente. Mas muitos de nós, a nossa motivação, ela é egoísta, ainda que ela seja boa. Às vezes, ela não é nem egoísta, você está pensando no outro. Mas você não está submetida a Deus. Você está fazendo para o outro. E às vezes você até faz para o outro, mas é para você ser aceita no final, ser gostada no final, ser bem vista no final. E não de fato se colocando ali para que seja a vontade de Deus.
Se a gente tiver como base a rocha, que é Cristo, tudo que a gente viver depois não vai abalar. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir problema financeiro, pode vir situação de saúde, pode vir questões comportamentais dos nossos filhos, pode vir, nós não seremos abalados. Então, o que é uma família inabalável? Uma família inabalável é uma família que colocou na base o que é a base. É uma família que não mudou a ordem das coisas. Fernanda, fala mais claramente como a gente pode viver isso na prática. Porque eu tenho uma família linda, mas eu não consigo aproveitar tudo que ela tem. Eu tenho uma família linda, talvez você, na reflexão que eu fiz no início da live, você pensou, cara, como eu preciso aproveitar as pequenas coisas da minha vida hoje. Mas muitas vezes, quando a primeira coisa sai fora do lugar, nós vivemos um grande campo de batalha. E a paz se perde dentro das nossas próprias casas. E nós degladiamos com as pessoas que nós mais amamos. E nós somos as piores pessoas com as pessoas que nós mais amamos. E sem querer, querendo, nós bagunçamos gerações. Então, como eu posso fazer para que eu possa de fato entregar aquilo que é o melhor para aqueles que eu mais amo? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Eu falo que essa é a frase de toda mãe. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Quantas vezes você é exigida a entregar coisas que você não tem? Mas você precisa entregar. A live de hoje é para te dizer, você tem. Só não está em você. Mas está disponível para você. Está no Senhor. Está no Senhor. Então, se nós queremos edificar a nossa casa, a gente precisa colocar ela de cabeça para cima. E a gente parar de olhar para as coisas que não são as mais importantes como as mais importantes. Nós precisamos entender que a coisa mais importante da nossa casa, a coisa mais importante da nossa casa é cumprir os desígnios do Senhor. É cumprir os desígnios do Senhor. É falar, Senhor, esse é o plano que você tem para mim. Senhor, isso te agrada. Se você começa o dia e se em tudo que você fizer dentro da tua casa você pergunta, Senhor, isso te agrada? Metade das suas palavras não vão sair da tua boca. Sabe? Porque a gente só fala sobre nos agradar e nos desagradar, mas a gente não fala, Senhor, isso te agrada. Metade das palavras. Nós talvez vamos nos preocupar mais em criar os nossos filhos para a eternidade do que prepará-los para o balé, para o inglês, para a festa. Nós vamos estar focados em preparar os nossos filhos para a eternidade. E aí eu preciso contar para eles os princípios da eternidade. E aí eu preciso ter firmeza no bem, nós falamos sobre isso, ter firmeza no bem. Quando eu posso dizer para o meu filho, isso é certo, isso não é. E não é só sobre isso me agrada, isso não me agrada, é sobre ele entender os princípios do reino. E eu entender como a minha casa está se tornando mais parecida com o plano de Deus. E é essa a pergunta que eu quero que você faça hoje. A minha casa está se tornando mais parecida com os planos de Deus? Se a sua resposta for sim, quer dizer que você está posicionada. E Ele está podendo e vai gerar cada vez mais aquilo que Ele planejou para a tua casa. Porque a casa, a família, faz parte da missão do Senhor. Noé, eu falei sobre isso na live passada, Noé, ele foi chamado para entrar na arca com a família. Mas ele não cuidou de trazer tantos os princípios do Senhor para a família dele.
Então, quando ele precisou, não eram todos os filhos que tinham o coração rendido para o Senhor. E quando Noé estava um dia embriagado, né? Porque ele tomou muito vinho, ele estava lá nos campos, um dos filhos vai expor Noé. Ele chama os irmãos para escarnecer dele, para tirar sarro dele, para expor a fragilidade dele. Mas o outro irmão, que a hora que ele vê o pai daquele jeito, exposto na fraqueza, ele cobre o pai, porque o pai estava nu, né? E aqui nós podemos entender também essa nudez de as feridas expostas, as fraquezas expostas, o pior exposto, e aí um dos filhos cobre. E eu quero trazer exatamente essa palavra. Muitas vezes, quando a gente vê algo errado na nossa família, muitas vezes quando a gente vê uma fraqueza de alguém, a gente logo quer expor isso. E aí nós somos da descendência que não é refúgio para o outro. Você já aconteceu algo, sabe assim, quando a sua mãe faz algo que você vai lá falar com o teu irmão, dá uma olhada, o que ela tá fazendo? Olha só o que ele tá fazendo. Entendeu? Numa posição de julgamento e de desproteção. Mas a maior beleza da cena aqui, e esse filho vai ser amaldiçoado, e o coração dele, na Bíblia, né, esse coração endurecido dele, não gera uma descendência, que é uma descendência abençoada. Mas o outro filho que cobre, e é isso que eu quero falar, nós não temos famílias perfeitas. Nós somos seres humanos. Mas a batalha não tem que ser para destruir quem está do lado de fora. Não tem que ser para destruir aquele que está andando do meu lado. As batalhas precisam ser para que a gente edifique, para que a gente melhore, para que a gente desenvolva cada um que anda ao nosso lado. Sabe, ao invés de você expor o teu marido quando ele está fazendo alguma coisa, quando você olha para os seus filhos e fala lá, olha o que ele está fazendo. Deveria ser cobri-lo, protegê-lo. Porque talvez esse seja o momento que ele mais precise de alguém que possa exortá-lo em verdade, falar, olha, não tá certo isso que você está fazendo. Mas ao invés de expor ele para os outros, você poderia estar cobrindo. E cobrindo não é passando a mão na cabeça e falando, não, tá tudo ótimo, não é sobre isso. Cobrir é ter uma posição de intercessão e de refúgio para que ele possa voltar para o lugar dele original. Ao invés de ser um lugar de condenação e exposição, porque o outro deveria ser perfeito. Sabe por que nós somos as piores coisas que nós somos dentro da nossa casa? Porque lá nós temos intimidade. A intimidade, ela revela o nosso melhor e o nosso pior. Os teus melhores sentimentos você tem dentro da tua casa. Os seus piores sentimentos você tem dentro da sua casa. Nós precisamos criar famílias humanas reais, mas que olhem não para os defeitos, mas para as feridas. Posicionados como alguém que vai ajudar o outro a sair daquele lugar e voltar para o plano original. Como foi o filho de Noé que cobriu a vergonha do pai para ajudá-lo a voltar para o lugar original. Ele não aplaudiu o pai, ele não falou você tá certo, ele não, ele percebeu que o pai estava fora do lugar, ele percebeu que o pai não estava bem, ele percebeu que não era aquilo o plano, ele percebeu. Mas ele não foi expor o pai. Ele não foi julgar o pai, como o outro irmão que falou, olha lá o que ele tava, vem ver, olha que absurdo o que ele tá falando, olha que isso aqui que ele tá fazendo. E aí, sabe o que nós criamos? Contenda, confusão.
Nós semeamos o pior dentro das nossas próprias casas. Nós colocamos uns contra os outros dentro da nossa própria casa, quando nós tínhamos que estar formando um Megazord, sabe, Power Ranger, cada um com a sua força, e a gente formar um Megazord pra gente se defender junto, pra gente conquistar junto. Noé entrou na arca com a família dele porque eles tinham um plano de fazer a geração do Senhor, a geração da aliança. Mas quando Noé cai, o Noé caiu, porque ele é humano. E tudo que eu espero que quando eu caia, alguém me estenda a mão e não aponte o dedo. Alguém me estenda a mão e não aponte o dedo. Isso é o amor de uma família. Estender a mão e não apontar o dedo. Quantas vezes você apontou o dedo pro teu pai? Quantas vezes você apontou o dedo pra tua mãe? Quantas vezes você apontou o dedo pro teu marido? Quantas vezes você tem, sem querer, querendo, apontado os dedos pros teus filhos, quando você precisa estender a mão? Estender a mão, não para fingir que nada aconteceu, mas para exortá-lo a falar: esse não é você. Volta pro caminho. O que tá doendo? Vamos colocar diante do Senhor. Volta pro caminho. Quando você tem Cristo como base, quando você entende qual é a base, isso não quer dizer que você é uma família perfeita. Ei, Pedrão negou Jesus. Elias, não falei de Elias aqui? Aquele cara que fez fogo descer do céu, correu e falou: eu nem queria isso aqui, tira a minha vida. Deixa eu contar pra você, eu e você somos imperfeitos. Paulo disse: se você tá de pé, cuida pra não cair. Não existe um de pé para sempre. Mas famílias inabaláveis não são famílias que não erram. Não são famílias que não têm problemas. Famílias inabaláveis são aquelas que sabem uns aos outros se levantar e voltar para o caminho original. E que pedem para Deus a graça. Porque quem cobre cada um de nós de todo pecado, de toda falha, de tudo que a gente erra o alvo? Cristo. Então, que você possa pedir para o Senhor: Senhor, assim como você me cobre de toda falha, de toda dor, me ajuda a revelar isso para cada um na minha casa. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como eu posso não apontar o dedo, mas estender a mão e trazer para o lugar original, o lugar aonde Cristo planejou, para que eu possa me ver do jeito como Cristo me vê, para que eu possa voltar para a missão, para que eu possa entender quem Deus quer que eu seja. Vamos fazer uma oração agora pelas nossas casas. Que você não seja uma mulher que aponta o dedo e sempre traz o pior de cada um na tua língua, porque você vai destruir a tua casa com as próprias mãos. Mas que você seja uma mulher que edifique, que fale, que tenha firmeza no bem, estendendo a mão e dizendo: eu tô vendo que não é esse lugar. Não é estender a mão pra falar, não é passar a mão na cabeça, não, estender a mão pra tirar desse lugar e falar: é aqui que é o teu lugar, aonde o Senhor planejou, sendo essa pessoa e reafirmar a identidade em Cristo. Aí teremos famílias inabaláveis. Não porque são perfeitas, mas porque voltam pra rocha. Senhor Deus, nós queremos colocar toda a nossa família diante de Ti. Começa a falar o nome das pessoas da Tua família agora, em voz alta. Fala: Senhor, eu quero consagrar cada um deles ao Teu coração, Senhor. A minha mãe, Renato, Gustavo, os Teus irmãos. Começa a colocar os Teus irmãos diante de Deus. Senhor, muda os nossos olhos, que nós não tenhamos olhos de julgamento, olhos de exposição do pior do outro. Não, Senhor, que nós tenhamos a Tua capa que cobre, que perdoa, e a Tua mão que traz para o lugar original. Ah, Senhor, nós não queremos cancelar
aqueles que o Senhor colocou posicionados em missão para nós. Quantas pessoas já não falam com irmãos, com pais? Não, Senhor, nós queremos estar alinhados ao Teu coração, porque se nós queremos, Senhor, que cada um deles possa voltar para o lugar original. O lugar que o Senhor planejou. Muda o nosso olhar. Que nós não sejamos julgadoras, mas intercessoras. Obrigado, Senhor. Traz-nos o Senhor para o Teu lugar original. Mulheres que edificam a casa. Famílias que constroem o reino de Deus e atraem o céu sobre a terra. E se nós cairmos, Senhor? E quando nós caímos, Senhor, nos levanta, nos posiciona e nos faz caminhar de novo no Teu reino e no Teu plano. Obrigada por não desistir de nós, Senhor. E se o Senhor não desiste de nós, quem somos nós para desistir daqueles que o Senhor confiou a nós? Renova a nossa esperança, a nossa força e o nosso posicionamento neste dia. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. 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 Que você possa ser fortalecida pelo Senhor. E que essas palavras sejam para você a sua exortação. E Deus possa andar te fortalecendo a cada passo que você fortalece cada um daqueles que o Senhor confiou a você. Amém. Tenha uma quarta-feira cheia da paz do Senhor, da presença dEle. Esteja não apontando o dedo, mas edificando a tua casa.